queridos amigos, ilustríssimos convidados, caros internautas, é com muita alegria que podemos compartilhar com a Federativa do Norte, na centralidade da Amazônia, uma temática de importância fundamental nos dias que correm. Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre alce voos, como uma águia de asas douradas a plainar, esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do rio gargalhando nas pedras e o cantar das folhas do olmeiro a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas, sorri, rociando a brancura da areia. Observa o rubor das rosas, esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo para a chegada do amado. Ele virá. Quem sabe, durante a noite ou no correr do dia, talvez cavalgará a madrugada fria, e quando ele chegar, verás a mutação das cores, ouvirás a sua flauta no chamar, correrei para ele e direi: amado visitante, quanto eu te esperei. Teci guirlanda de flores e pusguizo dos meus pés, para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra, tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo meu interior sombrio em dia. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei as janelas dos meus olhos, mas ele se envergonhou diante da fulgurância da tua presença. Tímido, tentei tocar as tuas virtudes, trêmulo de medo, e tu não me censurastes o atrevimento. Bondoso, carinhoso, estendeste as tuas mãos de caridade e ofereceste-me a tua graça. Amigo, enxuga a lágrima furtiva que viaja em tua face. Enxuga a tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e celebremos juntos a chegada do amigo. Esmaguemos com os nossos pés o sândalo e a camomila e esperemos em silêncio que os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração saltita, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo os guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu, que nunca cansei de te esperar, acenderei a minha candeia e porei-a sobre o velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que tu chegastes, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, clareando e prateando a noite, aljofrando com espumas o rigor da areia, tomando a mão de um amigo e seguindo com ele. Agora que tu chegastes, vou contigo, recebendo os frutos da tua semeadura. É a fala do poeta Rabindranath Tagore, pela psicografia mediúnica na sensibilidade incomparável de Divaldo Franco, fazendo-nos entrever a nossa relação com a chegada misteriosa, plena, singela e fulgurante de um carro
cujo conteúdo luminescente nós não damos conta de poder, em abrindo os olhos, enxergar. Esse farol não é possível, em razão da nossa pequenez, aquilatar os seus contornos, a sua dimensão. O Espiritismo é muito maior do que todas as nossas expectativas juntas. E a sua chegada, ela demarca o início de um novo período para a história da humanidade. Posto que, quando se fala em transição, o nosso olhar se apequena e nós procuramos circunscrever mudanças a dias, às vezes a semanas, quando muito a anos. A nossa observação em termos de crises, de mudanças de ciclo, nós a conhecemos no ciclo diurno, noturno, no ciclo circadiano, nas estações da natureza, ou quando uma criança avança e entra na adolescência. E durante 10 anos aproximadamente, faz um novo ciclo para surgir o adulto, que caminha na direção da terceira idade, depois da quarta idade, para finalmente celebrar a finalização do tempo corpóreo na desencarnação. Conhecemos todos esses ciclos, mas temos dificuldade de fazer uma abrangência quando se trata de revoluções altaneiras, grandiosas, que não só envolvem pessoas, mas envolvem coletividades. E mais do que isso, quando essas revoluções são planetárias, a nossa percepção, o nosso acanhado visual se circunscreve nos limites da nossa concepção ainda pequena, tacanha, por mais avantajada que possamos supor que seja, mas não conseguimos avaliar os limites de uma transformação que permeia a mudança de status de uma humanidade saindo de um ciclo para um outro ciclo. É bem esses dias, quando experimentamos em plena vigência um mundo galvanizado, em ebulição. Há bem pouco esperávamos que a virada do milênio projetasse a Terra para momentos de pacificação, e tínhamos a ilusão, em razão da nossa pequenez, de que o mundo de regeneração estava logo ali, na virada do calendário. O nosso olhar apressado faz-nos, portanto, perceber as mudanças que são proporcionais à nossa limitação psicológica, a despeito dos espíritos assinalarem de que há mudanças macro. Os dinossauros estiveram aqui há mais de 250 milhões de anos, obedecendo um ciclo que a Terra faz numa virada da nossa galáxia em torno do seu próprio eixo. São 250 milhões de anos para que ela possa fazer esse giro em torno da sua própria centralidade. E Allan Kardec põe em A Gênese acerca dessas grandes mudanças cósmicas que estão muito além daquelas que podemos entrever, ainda que pela imaginação, daquilo que deve ocorrer em nível do mundo Terra. Portanto, esses são dias que nós estamos como que no centro de uma revolução que é social, que é moral, uma revolução que é mundializada, uma revolução que não é de um lugar, que não é de um país, que não é de uma pessoa, que não é de uma faixa etária, uma revolução que ensejará que a Terra saia de uma posição de planeta de provas e expiações, na linguagem kardeciana, para galgar o status de planeta de regeneração. Todavia, quando surge o Espiritismo, em meados do século XIX, ali já estava se falando dessa transição. E era bem possível que alguém julgasse entrever de que, em surgindo o Espiritismo, a Terra como que deveria fazer uma movimentação na sua direção, porque os seus princípios são as próprias leis da natureza. E quando os Espíritos falavam das mudanças,
talvez nós não tivéssemos ainda a delicadeza de consultar os próprios espíritos que nos assinalam na lei do progresso, de que as mudanças, quando elas são grandiosas, as mudanças planetárias, as grandes revoluções sociais e morais, elas se insurgem durante séculos. E estamos completando apenas agora, em abril, 160 anos que o Espírito iniciou a sua trajetória no contexto da mudança planetária. Logo, o Espiritismo vem anunciando essa mudança na qual estamos em pleno curso, 160 anos. Uma mudança que aponta para quantas décadas? Vamos varar ainda algum século, mais de um, a fim de que possa ir se consolidando? Não sei. Nossa pequenez não consegue ainda abarcar esses limites. O fato é que a afirmativa dos Espíritos assinala de que o edifício antiquado, carunchoso, carcomido, ele deverá sofrer um movimento de demolição a fim de que surja uma nova ordem socioeconômica, antropológica e moral no contexto da Terra, anunciando um novo movimento no campo da humanidade, que vai se aprumando para uma nova direção, para novos princípios de convivência coletiva, social, para novos valores éticos. E estamos ainda no meio dessa mudança e logo questionamos acerca do nosso próprio país, acerca daquilo que foi anunciado exatamente na década de 30, um pouco antes de que a guerra pudesse explodir de uma forma mais intensa, a Segunda Guerra Mundial, como continuação da Primeira, quando Humberto de Campos assinala, num livro revelatório, de que o Brasil era o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E logo nós ficamos, diante da circunstância em que vivemos, nos questionando sobre essa destinação do país, e quando vamos consultando as páginas dos jornais, consultamos aqui e acolá um programa jornalístico, avaliamos estatística, quando damos-nos conta de que o nosso país vive experiências dolorosas, aqui e acolá, mesmo entre os espíritas mais afervorados ao trabalho, surge uma hesitação e, dada a dúvida, nasce o questionamento: mas será mesmo que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho? E nós olhamos de revestrez para essa obra e começamos a questioná-la sobre essa promessa anunciada por Humberto de Campos. Naturalmente, que fazemos isso dentro desse contexto, não damos-nos conta do alargamento do que ele pode oferecer enquanto proposição e de que nós estamos no seio de uma revolução. Assim sendo, é natural que possamos fazer alguma reflexão e uma pausa para mais detidamente podermos exorcizar o pessimismo que às vezes nos alcança, uma onda de dúvida, de ceticismo, que se é justo para que a sociedade como um toda ela possa agasalhar, para aqueles que somos espíritas, talvez merecesse ficar de lado, mas não porque alguém falou, mas porque a nossa reflexão nos induz a poder acolher no coração de que nós estamos numa nau, cujo condutor, que a conduz, o timoneiro, é a figura excelsa de Jesus. E de que nós somos a tripulação, que não podemos de modo algum nos projetar dessa nau, achando que ela perdeu o sentido, de que ela naufragará em função do mar agitado que se apresenta à frente dela. E negligenciarmos de que esse timoneiro detém o conhecimento e a sabedoria para conduzir o navio do progresso ao porto da regeneração, sem que precisamos todos naufragar
como se a Terra, de repente, fosse algo sem direção, sem rumo, perdido no espaço e perdido no seu sentido cósmico, cuja providência divina lhe enseja dentro desse circuito do qual ela faz parte no nosso sistema solar. Há, cosmicamente, um sentido para tudo. E o progresso, ele é uma lei inevitável. E a Terra, como todos os planetas que compõem o nosso sistema, bem como a nossa microgaláxia, que é uma galáxia muito pequena, a Via Láctea, ela está mergulhada dentro do divino e, portanto, está sob a sua providência. E, segundo a tradição do mundo espiritual, na fala de Emmanuel, ela está sob o comando do governador, que é a figura incomparável de Jesus, que a Terra conheceu há quase 2000 anos atrás. Logo, em sendo reapresentada nessa nova versão, nessa vertente, em sendo rediviva esse conteúdo de mensagem que surgiu no mundo na França e foi transplantado para o Brasil, é possível dizer que a pátria do Evangelho, de uma forma carinhosa, de uma forma simbólica, mas de modo algum sem levarmos isso ao pé da letra, que mata, em relação ao conceito espiritual que vivifica, lembrando Paulo de Tarso. Porque o Evangelho não tem pátria, ele sintetiza as leis naturais que regem não só a Terra, que expressam o divino no concerto cósmico. Logo, ele não é uma mensagem que está distrita a um povo, circunscrita a uma geografia. Mas, para que possamos entender a fala de Humberto de Campos, o Brasil, sem sombra de dúvida, ele recepcionou a proposição de resgatarmos o cristianismo nos moldes qual Jesus o apresentou ao seu tempo, considerando que a mensagem de Jesus ficara dividida em 5 partes, de que, em relação a essas partes, a parte mais importante, que foi a parte moral, ficou relegada para segundo plano, assim liquidando a missão de Jesus quando se faz uma castração, uma amputação desse tipo, tomando a vida de Jesus para se deter nos fatos ditos milagres, ou nas profecias, ou nos atos comuns, ou nos pontos com que o movimento cristão ao longo da história compôs os seus dogmas, deixando, portanto, a sua ética atualizada enquanto moral comportamental de fora, naturalmente, que o mundo deveria apenas esperar um clima sombrio e o retardamento dessa grande transformação pela qual a Terra opera nestes dias. Posto que o movimento cristão fez um grande silêncio. Aos poucos ele foi cedendo a partir do século III para enveredar numa aliança com o poder para atitudes tão dramáticas que é difícil, quando olhamos para trás historicamente, encontrarmos Jesus em atitudes que o Santo Ofício elaborou em nome dele, de que as cruzadas operaram em nome dele, os calabouços, as fogueiras, as perseguições. É muito difícil ver Jesus nessas expressões que se autodenominavam cristãs. E é por isso que, quando vamos ao velho mundo, temos a impressão de que efetivamente Jesus tem muita dificuldade de ser reapresentado quando se fala em religião. Há um asco dessa palavra, posto que ela foi maculada pela malversação da mensagem do homem mais pacífico que a Terra já conheceu, mas que em nome dele operou-se guerras, estabeleceu-se crimes incomparáveis, e nós avançamos para um exercício de dominação que até hoje o cristianismo, na forma como ele foi se organizando, ele tem dificuldade de poder lidar com as suas contradições. E se as catedrais, apontando para os céus, cada uma mais bela do que a outra nas múltiplas cidades do velho mundo, falam da beleza e do encanto de Deus pelos vitrais, pelos afrescos, pela estatuária,
pela arquitetonia com que ela se coloca, pela musicalidade onde ali se opera, é verdade igualmente que nós não conseguimos acessar o divino através da figura de Jesus. Fala-se do divino, mas a mensagem do Cristo parece que está na escadaria, parece que está do lado de fora. Há um silêncio incomodadíssimo dentro das catedrais, porque elas foram feitas para homenagear o Mestre, mas o Mestre parece que não tem acessibilidade a elas. Elas falam da grandeza do homem, na pintura, na forma como ela está estabelecida, na tentativa de conectar a terra ao céu, mas ali parece que Jesus não comparece. Efetivamente era necessário trazer o cristianismo de volta. Se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão por mim. E foram as lápides do túmulo que vieram gritar a mensagem libertadora do Espiritismo, que surgiu exatamente em meados do século XIX, na centralidade da Cidade-Luz, Paris, mas que seria transplantada na fala dos Espíritos para o Brasil, que detinha uma geografia à semelhança de um coração e detinha uma formatação sócio-antropológica e psicológica que favoreceria que essa árvore pudesse prosperar. Talvez nesse sentido possamos entender que é a pátria do Evangelho, possamos entender que é o coração do mundo, porque a própria geografia do Brasil, ela é a semelhança de um coração. E um país que geograficamente imenso, conquistado, descoberto ou invadido pelos portugueses, na ponta da Península Ibérica, distraídos que estavam com a Índia, diz o Espírito Emmanuel, é como se fossem forças sobrenaturais. Fatos misteriosos asseguraram a unidade geográfica e territorial do país, que foi ameaçada por inúmeros povos do velho continente na tentativa de poder estabelecer aqui as suas bases. O Brasil se manteve íntegro, como um coração, e o seu jeito de se colocar no mundo deu ensejo para que o Espiritismo encontrasse aqui a fulgurância de um caldo de cultura de um povo que lhe poderia ensejar um bom desenvolvimento, que lhe poderia oferecer a possibilidade de desdobramento, fazendo com que a mensagem kardeciana encontrasse aqui o necessário desdobramento de que ela deveria ter, a fim de que o Espiritismo no Brasil pudesse compor, junto com os outros objetivos, o objetivo maior de ser uma pátria que pudesse celebrar a espiritualidade, que pudesse celebrar a fraternidade e que pudesse exportar esse jeito crístico de ser. Essa é a proposta. E quando olhamos para o Brasil, com todas as suas contradições, nós vamos perceber, naturalmente, que o Brasil é um país diferente. Quando em setembro de 2001, antes que as Torres Gêmeas pudessem ser devoradas pelos aviões dos fanáticos da Al-Qaeda, nós deveríamos observar, ali no agosto daquele ano, uma pizzaria no centro de Jerusalém, um homem-bomba se explodindo e com ele 17 vítimas letais. Outras tantas foram lesadas dentro da pizzaria, e o mundo abatido, porque até então aqueles atentados tinham esse formato, esse tamanho, esse, portanto, era um que superava todos os outros, e o mundo acordava, perplexo, a que ponto o homem chegou de promover, pelo mecanismo de autoexplosão, liquidando 17 pessoas, ferindo algumas centenas e machucando o planeta, que acordava com aquele noticiário funesto, celebrando a morte. E no Brasil, São Paulo, o repórter fazia uma consulta àqueles que representavam a comunidade judaica e a comunidade árabe. Era um grupo de brasileiros
que estavam se reunindo há 1 ano em São Paulo. E, consultado aquele que era o representante da comunidade árabe, ele disse: nós, árabes e judeus, nos juntamos aqui porque nós já conseguimos entender no Brasil de que árabes e judeus são irmãos siameses. Ou nós vivemos juntos, ou nós morremos juntos. E nós decidimos viver juntos. E o repórter foi fazer a tomada da representação judaica. E, surpreendentemente, aquele homem aditou aquela fala que por si só já era suficiente. Ele disse: nós, árabes e judeus, diria, portanto, o representante da comunidade árabe judaica, nós não só decidimos viver juntos, mas nós nos decidimos amarmos juntos. Era demais. Era São Paulo, era Brasil. É quase que inconcebível poder pensar que 100 pessoas se reuniam naquela época, árabes e judeus, para celebrar a vivência e para celebrar o amor. E se alguém tem dúvida disso, nós temos o nosso irmão Jorge Alberto Elahá, judeu, de filho de barriga de mulher judia, portanto, necessariamente judeu. E casou com a Sâmia, árabe, libanesa, só no Brasil. E só o Espiritismo pode fazer esse nexo. Que se você é fora do mundo, vai dizer que é uma perplexidade, que talvez seja uma excrescência, de que talvez seja uma ilusão, seja potoca, como a gente costuma dizer. Mas essa realidade pujante, ela está no nosso cotidiano. Essa formatação com que o país foi se estabelecendo, na miscigenação, não só das raças, quando a simplicidade daqueles que estavam no velho mundo aportaram no Brasil, junto com a simplicidade dos indígenas que já aqui habitavam, e mais tarde com os negros, fazendo uma composição que dá ao Brasil esse cenário encantador ao longo do tempo, porque não há quem chegue em Salvador, na Bahia, e não se sinta tocado por um traço da negritude que celebra uma alegria que nós não conseguimos ainda avaliar. Apenas aqueles que chegaram na África, para poder perceber ali que aquela alegria vem como reverberação daquele continente. Nada obstante seja tão esmagado pelo sofrimento e pela exploração dos mundos. Nada obstante seja tão relegado até os dias de hoje e ainda a cidadania não faz parte do seu território, com algumas exceções de alguns países. O Brasil, portanto, ele faz esse mix, que quando você quer apresentar quem é o face, o modelo do brasileiro, você não consegue. Porque aqui tem um olho assim, outro tem um olho assim, um é alto, outro é baixo, um é gordo, um é... E aí a gente fica sem conseguir definir. O brasileiro não tem cara, ele tem barriga, sobretudo no movimento espírita, mas cara não tem. Nós brasileiros, portanto, temos essa característica, e notadamente em função da Segunda Guerra Mundial, desde a primeira, nós recebemos os emigrantes, e é essa torre de Babel, entre aspas, que o Brasil celebra quando você está nele, porque nós temos gente até brasileiro, que nasceu aqui originariamente, no sentido de que teve uma origem dos seus habitantes primários, que foram os indígenas. Até isso nós temos, mas temos uma miscigenação que faz do Brasil um país sem igual, e dá esse jeito da brasilidade, que nos encanta a todos, celebrado, portanto, numa fraternidade que comunga, por assim dizer, as representações das diversas raças e nacionalidades que encontram no solo brasileiro uma convivência harmônica, uma convivência na qual o preconceito contra este país ou contra aquele outro, ou contra a cor, ele
é quase nada comparativamente a outros países que não o Brasil. Temos a dificuldade mais acentuada no preconceito social, que aqui e acolá está bem presente no Brasil e em todo o mundo. Quem tem dinheiro é importante, e é famoso é importante, e só é famoso quem tem dinheiro. E assim, o famoso e endinheirado, ele, independente do que ele seja, como ele seja, do seu gênero, da sua cor, da sua raça, da sua nacionalidade, ele é respeitado em qualquer parte do mundo, por conta desse estágio evolutivo que nós ainda experimentamos. Mas esse país, que tem na sua história karmas, mas comparativamente a outros países escassos, nós temos na nossa vivência brasileira a experiência da Guerra do Paraguai. Temos naturalmente aquilo que vem como rescaldo do trato com os indígenas e aquilo que representa a importação dos escravos, conteúdos que fazem um amálgama de tudo quanto nós estamos atualizando. Mas o Brasil, até no hino, celebrado no início do nosso congresso, ele traz vida. É interessante que qualquer hino de qualquer país fala mais de guerra e de morte, de ataque, do que de vida. No final do nosso hino, fala-se de uma adaga. Fala-se de que nós poderemos até morrer em nome da pátria, defendendo a pátria, lutando pela pátria, mas é um hino encantador. Talvez exista uma outra nação que faça o canto da vida no seu hino, porque os hinos ainda falam da beligerância, que busca a paz preparando-se para a guerra, mas o hino brasileiro parece que ele fala daquilo que nós vamos chegar. Se tu queres paz, te prepara para a paz e não te prepara para a guerra. É, portanto, um hino formoso, gracioso, e quando nós olhamos o nosso país, a nossa pátria, nessa dimensão, e quando somos espíritas, há uma tentativa, e que nós vamos logo entender, de ufonismo e de achar de que o Brasil, em sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nós somos mais do que todo mundo, de qualquer parte do mundo. Aí já entra a nossa egolatria. Não se pode dar biscoito para a criança, doce, porque ela logo se mela. Nós somos aqueles que reencarnamos no Brasil por necessidade. É um dos objetivos de que o Brasil celebra o amor e celebra a fraternidade, porque ele nos dá a chance de nos recuperarmos habitando corpos nessa nacionalidade. Pouco avaliamos isso, ou pouco valorizamos isso, de que somos espíritos egressos de fracassos, demorados, repetidos, e tivemos na mudança da cultura e da geografia o ensejo de poder renascer num país livre de karmas, com esse amálgama na sua formação da sua população e com uma tolerância religiosa também incomparável, tivemos a oportunidade de reencarnar para nos refazermos. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, porque nos acolhe como uma grande escola, nos ensinando o alfabeto da fraternidade, como um grande hospital, curando as nossas culpabilidades tóxicas, egressa dos nossos desatinos do passado. O Brasil é uma grande oficina, no qual nós temos a oportunidade de valermos-nos do trabalho no bem, à luz do pensamento espírita, para podermos treinar habilidades que estavam viciadas no outro contexto e que nos fizeram repetir delitos e, numa certa medida, pela misericórdia divina, nos ensejaram trazer para o coração do mundo, aonde nós teríamos condições de nos refazer encontrando o Espiritismo ou uma outra doutrina que nos devolveria Jesus com melhores possibilidades
de nós não recorrermos aos mesmos erros do passado. O Brasil não é coração do mundo, pátria do Evangelho, porque a gente é melhor, não. Esse ufanismo, essa tentativa de estabelecermos privilégio para nós mesmos ou para a nossa nacionalidade, ela é um equívoco, é uma má interpretação do sentido poético com que Humberto de Campos grafa a obra. Não é uma obra histórica, ninguém pode ler o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como historiador, porque ele não fala de história, ele faz, numa atitude linear, ele faz uma repassagem, umas pinceladas, e ele o faz dentro de um estilo literário, de um estilo poético, que às vezes, se não se tem um mínimo de bom senso, nós achamos que Chico Xavier devia estar perturbado, ou Humberto de Campos deveria ser um outro Humberto, não de Campos, o grande literato. Por quê? Porque Hélio recebe Jesus e consola Jesus, porque Jesus está amargurado, está decepcionado. Ele vem mostrar a beleza do Brasil e Jesus se encanta com a beleza do Brasil. Ora, se Jesus é o governador espiritual da terra, como é que ele não sabia que existia o Brasil? Jesus amargurado, triste, que espírito é esse que pôde consolar Jesus? Naturalmente, que é uma fala lírica, poética, metafórica, como quem lê o Gênesis no seu primeiro capítulo, que tem que sair da letra para encontrar as metáforas, os símbolos, a fim de mergulhar nas entranhas daquela mensagem que é propor. Então, Humberto de Campos, até se revelando enquanto Humberto de Campos, ele faz essa proposição, e essa proposição, nós precisamos, portanto, ler o texto dentro do contexto literário, do escritor. E assim nós vamos ficando mais à vontade para entender de que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não significa de que Jesus mora no Brasil, de que ele descobriu o Brasil, ficou alegre, porque estava triste, agora descobriu e ficou aqui. E adormeceu de novo. Alguns dizem assim, adormeceu porque está tudo errado, como é que é? Ele precisa acordar. Não, não é assim. É que toda pátria tem uma missão. Emmanuel, tratando essa questão, é de uma lucidez incrível. Quando fala do Egito, enquanto nacionalidade, na proposição da ciência templária, da Índia nas revelações espirituais, da Grécia trazendo a democracia, estabelecendo a filosofia como grande contribuição, dos fenícios, evocando a grande habilidade da navegação, e vai Emmanuel fazendo a discriminação das nações e das suas pujantes missões, como Roma, trazendo-nos a compreensão do direito e do Estado, a composição do Estado. Eram as nações contribuindo para que a terra pudesse se equilibrar. E mais modernamente, diz Emmanuel, novas nações trazem contribuições para o mundo que vão enriquecendo, diz Emmanuel, a China trazendo a paciência, a Itália a arte, a Inglaterra a educação, a Alemanha com a vocação para a indústria, a Península Ibérica como se fossem os fenícios reencarnados em Portugal, fazendo o movimento da navegação. E a América, estabelecendo a cidadania e a liberdade, no campo da nossa superação humana para ver os aspectos espirituais. Toda nação tem um compromisso coletivo. O Espírito chega a afirmar, Emmanuel, de que assim como nós temos uma missão, a nação tem uma missão enquanto nação, uma missão coletiva. Então o Brasil não é alguém, enquanto unidade coletiva, escolhida com privilégio por Jesus, diferentemente dos povos, e os povos estão aí, não. Todos os povos estão numa grande orquestração. O maestro é Jesus, e cada um toca o seu instrumento para que a harmonia do conjunto possa se estabelecer. Logo, o Brasil, ele fala da sua proposição enquanto missão de espiritualização, fazendo-nos entrever
de que o seu objetivo, mais do que ser um país engalanado pelo poder, por ser alguém privilegiado no campo da relação com Jesus, alguém distinguido pelo Mestre, de que o Brasil é um espaço para atender os delinquentes que somos nós. É esse hospital, escola, oficina, lar, onde nós nos reencontramos. Quantos de nós nos reencontramos? Isso parece que eu te conheço. Graças a Deus que a gente se reencontrou no Brasil, porque se reencontrasse de novo na Europa, onde a gente tem uma vontade de voltar para lá, a gente ia errar de novo, ia fazer as mesmas bobagens. Se reencontrou aqui, mas a gente sabe que a gente já se viu, e já se viu muitas vezes, como me disse uma amiga há bem pouco tempo. Não, eu conheço o Roberto só que eu me lembro de 13. Eu digo, graças a Deus que eu não lembro de nenhuma, porque o passado é inconveniente para quem toma a mão do arado nas condições em que eu, pelo menos, me encontro. Então, o Brasil, ele tem esse formato porque ele nos ajuda no nosso movimento de espiritualização. E a sua proposição, portanto, enquanto país, é de fazer esse movimento de levar espiritualidade. Muitos pensam de que agora, em sendo a árvore do Evangelho transplantada para cá, o Brasil vai ficar espírita. É um outro desvio de percepção. Nós queremos que todo mundo se transforme em espírita. A gente não consegue fazer o nosso filho espírita, já prestaram atenção? Leva para a evangelização na marra, ele vai, quando chega na adolescência, ele escapa. Aí a gente acusa os obsessores. Não. E aí quando vê, ele casa, às vezes é espírita, casa com uma protestante ou com uma católica, aí casa na igreja, a gente fica, não é possível. E virou de religião. Ele está melhor lá do que aqui, porque aqui ele não tinha maturidade do senso moral na linguagem kardeciana para ser espírita, porque ser espírita não é para qualquer pessoa, não. Precisa ser muito doente e muito consciente da sua doença, para poder tomar esse remédio. Então vejam que nós vamos começando a mudar o foco de má interpretação da obra e da missão do Brasil, e vamos nos apoiando numa nova percepção. E começamos a ficar de joelhos agradecendo essa pátria. Eu mesmo sempre digo várias vezes, oxalá eu possa renascer no Brasil, porque a gente fala mal do Brasil, né? Todo mundo fala mal do Brasil, a gente adora falar mal, e do Brasil, porque não tem assunto, a gente começa a falar mal do país. E essa pátria berço, esplêndido, que nos acolhe, que se nós pudéssemos olhar para trás, talvez nós não conseguíssemos aquilatar a extensão que essa encarnação está nos ensejando, em reencarnando no Brasil, e mais do que isso, com esse plus, que se chama Espiritismo. Logo, em olhando nesse vão da história, para a missão do Brasil, nós já vamos perceber de que não é o Brasil que vai se espiritizar, a proposta é de que nós nos espiritizemos, não é o país. Porque se eu não consigo fazer com que o meu filho seja espírita, como é que eu quero que o filho dos outros, que nem são espíritas, seja espírita? Esse é um movimento de catequese, de fora para dentro, é uma violência à maturidade do espírito, que deve estar aonde ele tem que ficar. E precisamos respeitar isso. A despeito disso, nós não vamos esperar que o nosso filho cresça para que ele encontre o seu caminho. A gente vai oferecendo aquilo que nos é de melhor e vamos levando para o centro espírita. Porque mesmo que depois ele assuma outro credo que esteja mais coerente com a sua consciência, nós fizemos um grande investimento que vai ficando na alma como ensementação. Nós estabelecemos uma ética que, ainda que ele não tenha a profundidade filosófica que o Espiritismo enseja, entender aquela ética para se comportar, ele aprende pela modelação com o espírita, pelo exemplo do espírita, como é que se deve resguardar princípios de honestidade, de inteireza, de fraternidade, de solidariedade, que nós devemos lecionar enquanto espíritas de carteirinha que somos. E mesmo que ele saia do espiritismo, como vi certa feita o nosso companheiro Raul Teixeira assim expressar-se, de que ele estava visitando um amigo empresário,
e de repente chegou uma outra pessoa para falar com o empresário, e tinha um retrato do Allan Kardec atrás. Alhures contei essa história aqui, e talvez o Raul tenha contado. E aí esse cidadão disse assim, você... apontando para trás. Aí o cara fez assim. Não venha dizer que você... sou espírita. Não venha dizer que você é espírita. Aí o cidadão já começou a ter dúvidas se ele era ou não era, porque o cidadão foi tão enfático. E o Raul olhando aquele impasse que estava se estabelecendo. E aí o amigo, sem entender, o perguntador disse assim, não é possível, esse Allan Kardec me persegue. Ficou assim. Ele disse, não, é porque eu fui evangelizado desde criança. Ia para o centro espírita. Depois eu me transformei jovem da EIA para a evangelização. Até que eu consegui me desvencilhar do centro espírita. Aí eu ia para a boate, queria passar meninas para trás e lembrava da Allan Kardec e da Ética. E não conseguia mais fazer o que eu tinha vontade, porque tinha aprendido na infância e na juventude como é que era o comportamento espírita. Impregnou-se, ainda que não pudesse entender. Então aí eles riram, né? Raul, o companheiro, entendeu a fala dele. E para finalizar, ainda disse assim, então você sabe como é meu nome? Allan Kardec. Meu pai, para doutrinar, botar na evangelização, infanto-juvenil, vibrar na reunião mediúnica, ainda botou o nome para não perder o desgraçado rumo. Mas vejo como é difícil nós convencermos alguém ou convertermos alguém, porque não é um problema de ter uma boa lábia, o problema é de maturidade, a pessoa é o que ela dá conta de ser. É melhor ela ser um bom católico do que ser um péssimo espírita. É melhor ela ser um bom budista do que ser um péssimo espírita. Então, é natural que compreendamos, portanto, de que a missão do país não é que o mundo brasileiro se espiritize, aí o Brasil espírita, porque é a maior nação espírita do mundo, ele vai agora dominar o mundo. Não é essa a proposição. A nossa proposição não é de que o espiritismo vai ser a religião do futuro, mas é de que o futuro das religiões vão na direção do espiritismo. Não é porque o espiritismo seja diferente, é por causa que as leis naturais. O espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais que representa a síntese das leis naturais. Então, o progresso das religiosidades vão na direção do espiritismo, que, com outros nomes, ou sem nome nenhum, mas é a mesma coisa. O espiritismo é essa grande síntese espiritual que nós chamamos de espiritismo, a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos e a relação com esse mundo parafísico, com esse mundo extracorpóreo. Portanto, ela tem essa contextura, e é nessa contextura que nós precisamos entender de que ser coração do mundo, pátria do Evangelho, nos implica, considerando que nascemos espíritas, de que nós temos um compromisso com a própria consciência e com aqueles que nos tutelam perante Jesus, de podermos fazer parte dessa transformação. É efetivo que espíritos luminares reencarnam no Brasil, como em outras pátrias, para estimular o progresso e o objetivo coletivo de cada nação. Mas é vão pensar de que uma alma vai transformar o mundo e de que nós somos um mero assistente ou aqueles que usufruem, porque o Brasil é um país especial. Se nós somos espíritas, significa que nós deveremos ser mais responsáveis. Então, a fala de Bezerra de Menezes, procurando decodificar a missão do Brasil proposta por Humberto de Campos, ele vai trazendo algumas reflexões que é de bom tom, quando exatamente o Brasil celebrava a sua nova Constituição, e ele dizia de que o Brasil, enquanto coração do mundo, pátria do Evangelho, não tinha que ter a pretensão intelectual de dominar os mundos e estabelecer guerras. De que o Brasil não deveria, de modo algum, ansiar ser uma potência econômica que pudesse viver à custa das lágrimas das nações vencidas. De que o Brasil não deveria brilhar no triunfo exterior em detrimento
da interioridade dos seres humanos que deveriam se transformar, de que a missão do Brasil era transformar as almas, de que Jesus, por nós, deveria se expressar pela palavra, de que Jesus, através de nós, deveria se manifestar com as nossas mãos gentis, ativas, de que Jesus, em se nos habitando no processo transformatório, deveria guiar os nossos pés, deveria celebrar a forma como nós enxergamos os outros, de que, portanto, experimentar, fazer parte de uma nação com esse objetivo era assegurar a dinâmica da revivescência do Evangelho a partir do país da consciência, expandindo-se para uma geografia indimensional, para usar as palavras dele, indo além do lar, dos grupos sociais, das nações, em direção ao mundo, porque a mensagem do Evangelho é para o mundo. Então, celebrar essa missão histórica significa dizer concretizá-la dentro de nós mesmos. Nós não somos espectadores de uma nação que tem uma missão que já foi determinada, que vai acontecer de qualquer jeito. Nós somos coparticipantes, nós somos aqueles que estamos ao lado do timoneiro, fazendo parte da tripulação do navio, para agenciarmos essa transformação, fazendo parte dela. Mas há uma certa inconsciência nossa, uma mania histórica, atávica de sermos espectadores das transformações que devem vir de fora para dentro. Não nos enganemos, meus irmãos. Fazer parte dessa jornada revolucionária que vai se insurgindo ao longo dos séculos e que vai varar ainda os tempos que nós não conseguiremos presenciar no corpo, implica-nos no movimento de cristianização interna. Ainda quarta-feira, agora, eu estava no Jardim das Oliveiras e nós temos uma reunião mediúnica, onde tem uma parte de estudo e depois tem uma parte de prática propriamente dita. 4 entradas estavam fechadas pelos carros que colocaram, obstaculizando a saída dos outros que deveriam sair após a primeira parte. São 4 entradas estavam fechadas. E nós ficamos olhando, um grupo talvez de umas 30 pessoas que ia se retirar um pouco mais, e nós não podíamos sair, porque o lugar onde passa o carro, exatamente a trajetória única pela qual o carro passa, seja por aqui, seja por ali, seja por ali, todas elas estavam fechadas. Eram 5 passagens bloqueadas. Aí nós ficamos conjecturando, puxa, alguém comentou, isso é cidadania. E eu disse, nós estamos no Centro Espírita Jardim das Oliveiras. E nós não estamos num dia comum, porque o dia comum, onde chega qualquer pessoa, tem alguém que faz a alocação do carro. E quase dá para ficar louco, porque cada um quer colocar o carro no seu lugar, que acha que tem que colocar. E não quer obedecer à orientação de alguém que vai ajustando os carros para caber o maior número de carros, porque alguns não conseguem ficar no estacionamento, tem que ficar fora. Mas cabe muito mais se você puder organizar. Então tem 2 pessoas que funcionam nesse trabalho, muito comum nos nossos companheiros de rua, nos flanelinhas. Eles ficam lá como flanelinhas. O que eles são agredidos, vocês não imaginam. Porque ninguém quer, ou é aqui ou acolá, não quer, este ou aquele, não quer obedecer a orientação para botar o carro nesse lugar, e eles vão orientando. Na quarta-feira só tem trabalhador, ou atrapalhador, eu não sei, mas esse dia era atrapalhador, porque nós queríamos nos locomover e não podíamos. Então a fala de Bezerra é emblemática. Nossa missão, enquanto pátria, enquanto fazendo parte dela, é transformação interna. A coisa mais fácil que alguém pode fazer é transformar-se. Não é verdade? Não, se você tem dúvida, pergunte para sua esposa, para o seu esposo. Você vai ter um bom feedback. Mas se quiser um feedback mais fidedigno, pergunte para os filhos.
Esse é o nosso contributo para que o país avance nesse movimento de transformação. O país, diz Emmanuel através de Chico Xavier, quando perguntado, àquela época, sobre a corrupção que avassalava o Brasil. E o Emmanuel, dizendo através do Chico, falava de que exatamente nós estávamos experimentando esse movimento de mudança da terra, de que o problema da violência, da corrupção, das enfermidades crônicas, não era do Brasil, era do planeta. Então, o nosso olhar, antes de olhar se a missão está se estabelecendo ou não fora, veja dentro de você. O quanto você lida com a desencarnação de um ente querido. O quanto você é fiel no exercício da mediunidade no centro espírita. Choveu grosso, choveu fino, fez mais calor, o pneu furou, já não vou para o centro espírita. Começou a espirrar, aí eu já não vou desenvolver a tarefa da assistência, porque eu estou espirrando. Mas se for para o baile, a gente vai. E se for jovem, pula 6 horas sem cansaço. Eu fico pensando, só pula 6 horas, mas quando vai ler uma página que demora 15 minutos, cansa. Ah, estou cansado. Como é que cansa sentar numa cadeira, sentado, ler uma página? Eu não estou ler um livro, ler uma página que demora 15 minutos. E a pessoa não cansa pulando 4 horas no treme-treme. É uma coisa que a fisiologia, a medicina vai precisar explicar, porque não dá para entender. Nós somos convocados, convidados, para podermos olhar essa proposição fazendo valer a nossa transformação. Caberia, portanto, uma pergunta: em mim, o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho? Em mim. Eu, enquanto espírito, eu estou sintonizado com essa unidade coletiva desse país que, no meio de um processo de transformação em movimento, apresenta dados estarrecedores. A indústria de armas, entre os países que mais exportam armas, como diz Bezerra, apresentando, portanto, nesses dias, a possibilidade ou não de aprovar o abortamento para crianças que apresentam microcefalia, depois de já ter aprovado a anencefalia, os fetos anencéfalos, a possibilidade do aborto para os fetos anencéfalos, esse caminho de morte. O que eu estou fazendo como profissional da área da saúde? Como alguém que pertenço à comunidade e sou convidado a ajudar alguém, a opinar para alguém que apresenta um feto com alteração congênita. Como é que é a minha posição? Não, eu respeito, né? Mas você emite a sua opinião sem fanatismo, mas sem covardia conivente. Qual é a minha posição diante de alguém que traz uma demanda dessa ordem? Mas, para além disso, o que eu tenho feito na minha inserção dos trabalhos sociais? A doutrina espírita é só para o meu deleite ou ela me transforma na minha inserção numa atividade social? A transformação que me perpassa, ela tem um fluxo que alcança outras vidas mais desprestigiadas do ponto de vista socioeconômico? Como eu frequento a casa espírita na atividade que eu me dedico do passe? Eu sou o aplicador de passe assíduo, que me preparo, dou as minhas melhores energias, ou eu só vou quando não tem bom embubá, quando não tem caprichoso e garantido, ou se a arena não está funcionando, aí eu vou. Eu sou o trabalhador episódico, ou eu sou o trabalhador que estou engajado para atender aquele que está na periferia com fome, com sede, destituído de possibilidades mínimas de dignidade humana, e aquele outro que frequenta no centro da cidade, mas que é um grande empresário, que poderá converter a sua gestão numa gestão ética, que poderá patrocinar, através de uma política de inserção
dentro do país, do Estado, vinculando as leis que cada Estado oferece, que o Brasil oferece, fazendo a promoção com as diversas leis de incentivo com que você pode participar e fazer, mas independente de leis, aquele que atende, como ele vai atender os seus funcionários? Como ele vai cuidar dos seus trabalhadores? Ele está ali fazendo a gestão de um pequeno país, a partir dele, que é o seu país profissional. Mas antes desse, como está a instalação da pátria do Evangelho em casa, no lar? Eu não estou falando apenas do estudo do Evangelho, do lar. Eu estou falando de conduta, de vivência. O estudo é a reflexão que me permite fazer o contraponto da atuação. Como é que está a minha vivência, o meu comportamento, a minha chegada nos familiares? No pai, que já não ouve direito, tem que repetir muitas vezes a mesma coisa, ou que está com Alzheimer e sempre repete as mesmas perguntas. E na criança, que às vezes é hiperativa, emagrece qualquer pessoa. Como está? Como é que eu silencio ela? Eu silencio com videogame, ou eu dou Ritalina porque eu obrigo o médico, entre aspas, a receitar? Como é que eu lido com esses extremos que estão comparecendo dentro da minha atividade doméstica? Esse é o país. Nós não estamos, portanto, lidando com o Brasil fora, nós estamos lidando com o Brasil que permeia-nos. O ser e a família e o trabalho. E ser espírita na atualidade é honrar essa pátria em que nós tivemos o ensejo de nascer, em função da misericórdia divina, para fazermos a epopeia da nossa própria transformação, ao invés de estar esperando uma transformação que venha de fora para dentro. Assim sendo, caríssimos amigos, aqueles que somos espíritas, precisamos fazer uma reflexão madura e demorada. No balancete diário, na proposição dos Espíritos a Allan Kardec, fidelíssimos a Jesus, reapresentado pelo codificador, nessa árvore que temos a oportunidade de saborear os seus frutos e podermos avaliar o que estamos fazendo do Espiritismo em nossas vidas. Se nós somos espíritas mesmo, porque os espíritas da década de 10, 20, 30 do século passado, era uma honra ser espírita porque era escarnecido, perseguido, judiado. Hoje, ser espírita, você logo encontra no Facebook ou fora dele um grupo de seguidores, porque todo mundo é espírita, mas ninguém leu Kardec. Ninguém leu Kardec. É espírita porque está na moda, deu status. Chico Xavier, depois de que saiu da opressão e ganhou a presença nacional, aí pronto, todo mundo hoje, incensado pela mídia, todo mundo agora se diz espírita. Não, nós estamos falando desse espírita do dia a dia, esse que se reconhece pela transformação interior, pela revolução moral, esse que luta para lidar consigo próprio. É esse espírita que faz sentido que o Brasil esteja operando uma transformação e que mais tarde eu, você, quiçá, vamos reencarnar num outro país para fazermos o contraponto, levando o Espiritismo, que a esses dias já vai em muitas pátrias, levado por brasileiros, que ali fazem a semeadura, mas de que vão em muitos espíritas que reencarnam no Brasil, como nós, doentes, nos tratamos e vamos replicar essa mensagem numa outra nacionalidade, sabendo que o Brasil, nessa perspectiva, traz esse tchan de espiritualização e de fraternidade, que na medida que nós abraçarmos o Espiritismo com esse fervor, com essa fidelidade, com esse denodo, nós haveremos de fazer não a mudança do edifício carunchoso, antiquado, por aquele que deve surgir, que é a grande transformação da humanidade, mas é do homem velho que morre para o homem novo nascer dentro das nossas, a partir das nossas entranhas. Então, a partir de hoje, sejamos muito singelos, pensando na missão da nossa nação, que, a exemplo de outras, guarda o propósito de servir a Jesus.
E diante da mensagem fulgurante do Espiritismo, o melhor que podemos fazer é implantá-lo no solo das nossas almas, fazendo com que tremule no nosso coração a bandeira incomparável da pacificação, da humildade, da mansidão, do perdão, da renúncia, do devotamento. Porque na história, os grandes homens e as grandes nações que operaram o domínio do mundo foi apenas por um tempo. Jesus passou silencioso, num país pequeno, morreu numa cruz, deixou uma sepultura vazia, mas estamos aqui em nome dele, porque a sua mensagem é a mensagem que fala às almas, não à aparência. O seu convite é uma revolução de dentro para fora, e não do Estado para as pessoas. E se conseguirmos nos alinhar com essa proposição que o Espiritismo se nos oferece, nós haveremos de concretizar antecipadamente, dentro de nós mesmos, de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, posto que a sua mensagem conseguiu superar a indiferença do nosso coração. Por isso canta Maria Dolores, na fala escrita da psicografia de Francisco Cândido Xavier, esse apelo a essa mensagem que demoradamente tem sido retardada, a sua instalação dentro das almas, das quais nós nos encontramos entre elas ao longo de todos esses séculos. Mas nestes dias temos a oportunidade de encontrar Jesus sem nenhum rito, com todo respeito às outras religiões, sem nenhuma cultuação externa, sem nenhum simbolismo rebuscado, sem nenhuma opressão, poderemos encontrá-lo em espírito e verdade, para fazer valer em nossas almas a revolução que só nós podemos fazer, em abrindo o coração e linkarmos naquilo que o mundo hoje se ressente, consciência sem consciência, na fala de Emmanuel, porque falta entre o estômago e o cérebro darmos atenção ao coração. A proposição, portanto, do Espiritismo é fazer essa grande revolução na alma a partir do coração, para que a nossa ciência não caia na inconsciência e a gente volte a delirar como fizemos outrora. Mas, ao contrário, podermos nesse processo de iluminação sermos capazes de, acendendo como uma luminária, podermos beneficiar na onde a nossa movimentação é chamada a compor. Porque todos nós reencarnamos no país certo, na cidade certa e na família certa. Mas nem sempre, certamente, nós estamos fazendo aquilo que nós planejamos e nos comprometemos a fazer. Por isso, rompendo com essa indiferença, nós deveremos aceitar o clamor que os Espíritos fazem através da melodiosa poesia de Maria Dolores, quando diz: em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina.
Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. Muito obrigado.